A respeito da vida espiritual, há umas tantas confusões ou incertezas no público que, a meu ver, deveriam ser sanadas. A primeira delas consiste no seguinte: não poucos julgam que a vida espiritual está centrada em algo muito rebuscado, difícil, quase rocambolesco, árduo, pedregoso, e que, portanto, para a pessoa ter vida interior e se consagrar a Deus seriamente, quase que seria preciso fazer piruetas, digamos assim, um ato de trapezista, mandingas e sortilégios, vamos dizer assim. Há exercícios de imaginação muito difíceis e que exigem grande especialização, nada disso. Esse é o primeiro ponto que deve ser acentuado e nunca o será acentuado à saciedade. Quer dizer, por mais que falemos sobre isso, ainda algo deverá ser esclarecido. Por que há essa dificuldade? Porque durante muitos séculos, a mentalidade jansenista impregnou o espírito católico. O que é o jansenismo? É uma forma de protestantismo diluído, mitigado, talvez, possa ser dito assim, e que preparou o campo para a Revolução Francesa. A Constituição Civil do Clero era de inspiração jansenista, claramente. Ora, o jansenismo esvazia o fervor da alma, ele resseca a alma e torna a pessoa inepta, inapetente das coisas mais altas e transforma tudo numa espécie de acerto de contas com Deus, entre aspas, usemos essa expressão imprópria, que leva a pessoa a ficar numa atitude de espreita diante de Deus, numa atitude, não direi de cobrança propriamente dita, mas de indiferença e de cálculo. Não. Esse é o primeiro erro que nós devemos deixar bem vincado. A verdadeira piedade corresponde àquilo que Santo Tomás de Aquino dizia, do ponto de vista da inteligência natural. Ser inteligente é ser simples. Ora, da mesma forma, praticar a vida espiritual, fazer uma oração bem feita, uma meditação séria, também é algo simples. Por quê? Deus não se compraz nas coisas mirabolantes. Deus é a própria sabedoria, a própria santidade, a própria justiça, a própria misericórdia. E não compraz a Deus coisas tortuosas, artificiosas, levianas, que signifiquem uma espécie de afirmação da própria pessoa à margem da inspiração divina. Não. Há aquela frase clássica que nós conhecemos, a graça sopra onde quer. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, há também um número ponderável de pessoas que julgam o seguinte: meditar é não só uma tarefa árdua, mas é algo que requer, digamos assim, estudos aprofundados. Então eu somente poderei meditar se eu for um erudito, um sábio. Aí eu terei elementos aptos, próprios, adequados para raciocinar devidamente em relação aos mistérios da fé e prestar a Deus a adoração devida, a Nossa Senhora os atos de hiperdulia e aos santos os atos de veneração. Equívoco rotundo. Deus, como dizia Santa Teresinha, olha a intenção íntima, o movimento da alma, certo? E esse movimento da alma deve ser feito na expansão do coração. Quer dizer, a inteligência vê, a vontade quer e a sensibilidade se move na direção do objeto colimado. Nada disso pressupõe o quê? Uma espécie de tortura psíquica. Nada disso pressupõe um curso exaustivo e interminável de pressupostos. Nada disso pressupõe, em suma, um esforço hercúleo desvinculado da submissão e entrega à vontade de Deus. Esses dois aspectos, então, devem ser apresentados com toda clareza. Afastemo-nos do viés jansenista, distanciemo-nos da concepção de que é preciso ser um as na erudição
para que a meditação, a oração, surtam efeito perante Deus. Feita essa ressalva prévia, abrimos o caminho para estudar o que é a matéria sobre a qual desejo versar agora, ainda que sumariamente, a meditação. O que é meditar? Há um livreto do padre Desurmont que é muito elucidativo, muito simples e muito didático, e que eu desejo apresentar aqui em linhas gerais aos senhores. Ele afirma de maneira muito sensata, muito criteriosa o seguinte: as considerações relativas à meditação propriamente dita, e antes dela o que existe? É um ato de fé e adoração, um ato de humildade e arrependimento e um ato de petição. Essa é a essência da meditação propriamente dita. Quer dizer, a mente se coloca numa perspectiva diversa do mundo e passa a considerar as coisas de Deus como se estivesse numa conversa. Aí que esse é o ponto fundamental. Então, a meditação é uma conversação da alma com o céu e consigo mesmo sobre tudo o que se refere a Deus. O tom, então, deve ser singelo, cordial, confiante. Mais que um estudo, é uma entrevista e uma entrega da alma. Uma conversação com alguém que não se vê. Aí ele levanta um obstáculo prévio, uma objeção que tem toda a razão de ser. É possível falar com quem não se vê? Sim, porque Deus está no céu, na terra e em toda parte. E Deus é mais íntimo de nós mesmos do que nós somos capazes de nos conhecer a nós mesmos. Então, a fundamentação última de nossa conversa com Deus é o que está contido no Padre Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Nesse ato, nós abreviamos, compendiamos tudo o que é preciso dizer a Deus. A oração ensinada pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Então, qual é o requisito fundamental para que nós saibamos rezar? Conversar com alguém sem ver é a fé, certo? A fé nos permite-nos ver aquilo que os nossos olhos materiais não apreendem, mas ela é o embrião da vida eterna, quer dizer, ela alimenta a nossa alma na perspectiva do encontro com Deus por toda a eternidade. Então, nós não devemos rezar de forma superficial e não devemos buscar emoções sensíveis, como fazem adeptos desses movimentos pentecostais, dos católicos. A emoção não é o fundamento, não é a razão de ser da piedade. A pessoa pode ou não ter movimentos de consolação interna, de comprazimento, de bem-estar, de conforto. Pode ou não ter. Não é o requisito fundamental para que nós possamos medir o fervor. Não é. Nós conversamos, então, com Deus sobre as coisas do céu. O papel da petição, há pessoas que objetam, mas isso não é monótono, isso não é irreverente. A todo momento insistir, pedir as mesmas coisas, não. Porque no Padre Nosso, Nosso Senhor explica que é preciso pedir para não cairmos em tentação. Quer dizer, a petição não desagrada a Deus, pelo contrário, demonstra a nossa confiança em Deus. Quanto mais nós nos apegamos em nós mesmos e passamos a pedir as graças com o fervor devido, tanto mais manifestamos a nossa confiança na providência. Então, agora analisemos as partes da consideração ou meditação, porque meditar é considerar uma situação, uma realidade. É preciso saber abstrair. O que é abstrair? A pessoa não está vendo com os olhos do corpo, mas está vendo com os olhos da alma. A nossa inteligência não é sensível, não é visível, mas ela se manifesta pelos atos. Então, aqui é um ato de reflexão. Nós temos, então, que analisar os pensamentos, os bons afetos, as boas resoluções e as petições.
As quatro partes são mais ou menos iguais. E o papel-chave é dos pensamentos. Por quê? Ninguém ama o que não conhece. Para mover a vontade, é preciso que a inteligência tenha compreendido nitidamente a verdade. E a felicidade do homem nessa terra, mais uma vez, eu me reporto a São Tomás de Aquino, é conhecer a verdade. Só existe essa forma de felicidade. A felicidade não é sentir, é pensar. Pensar é distinguir, é conhecer a verdade. Bom, a meditação, então, quer a cooperação humana. Não basta que nós nos coloquemos na presença de Deus e esperemos o movimento de Deus, como fazem certos grupos pentecostais. Eu quero sentir uma vibração interna para que eu tenha certeza de que Deus está ouvindo a minha oração. Nada disso. A meditação segue a ordem natural posta por Deus. Então, há uma ação da graça e uma cooperação humana. Os bons impulsos ajudam a vontade. Agora, a vontade só pode dar o consentimento àquilo que ela vê com clareza. E a oração aumenta em nós a boa vontade. A falta de meditação leva a pessoa à negligência na vida espiritual. Isso é um obstáculo à ação da graça e pode levar à impenitência final. Se a pessoa vive constantemente no devaneio, na divagação, na dispersão de forças, na dissipação, é evidente que ela não vive na presença de Deus. Então, no momento final, no último sopro da existência, quando Deus aparecer para ela ser julgada, qual o estado de espírito dessa pessoa? Como ela verá a Deus? A meditação corresponde, portanto, a uma preparação da alma para o último momento da vida, quando nós estaremos diante de Deus. Corresponde, então, à influência da graça associada ao esforço humano. Fé, esperança e caridade correspondem à verdadeira sabedoria. Uma meditação pode demorar 15 minutos ou mais. Poucos se salvam dentre aqueles que não meditam. Alguém poderia dizer, mas Nosso Senhor não disse vigiai e rezai, vigiai e orai para não cair em tentação. Ele não disse vigiai e meditai. Ora, a oração vocal é indispensável, mas ela somente será bem feita se a pessoa tiver recolhimento. E o que é o recolhimento? É a vida interior. E o que é a vida interior? É meditar sobre os princípios da fé, sobre os novíssimos do homem, morte, juízo, inferno e paraíso. Alguém poderia objetar, mas eu tenho dificuldades para meditar, eu tenho falta de vontade. Eu não tenho tempo, eu tenho muitas responsabilidades, e eu precisaria de livros, de mestres e de outros recursos de que não disponho. E também há casos em que a pessoa tem indisposições corporais, problemas de saúde, dificuldades desse gênero. Como sanar isso? Ora, a igreja atua nas almas por meio dos sentidos. Por que por meio dos sentidos? É preciso que consideremos o seguinte: toda instituição muito elevada, muito digna, manifesta o seu espírito por meio das cerimônias. Então, se nós imaginarmos o exército, a Academia Francesa de Letras, o Instituto Histórico Geográfico, a Associação da Nobreza e das famílias de grande escola hereditário, são as cerimônias que manifestam o espírito desses grupos, o espírito dessas associações. Ora, como é que se manifesta o espírito da Igreja Católica? Também é pela cerimônia. Bem, a cerimônia, então, no caso da Igreja, o que é? É o veículo da graça que se manifesta como? Pela ação do Espírito Santo, porque o Espírito da Igreja é o Espírito Santo. Então, a graça do Espírito Santo se difunde na Igreja pelas cerimônias. Da mesma forma que nós compreendemos isso, podemos então atinar para a seguinte ideia, que há certas circunstâncias na vida que podem ser ocasiões da graça. Uma doença, um acidente repentino, um imprevisto, que faz a pessoa ter um sobressalto e sair da rotina, do banal. Esse ímpeto, esse susto, esse sobressalto pode conduzir a pessoa a Deus. Então, nesse momento,
Quando a pessoa é tocada por uma circunstância dessas, nós podemos dizer que há uma atuação da graça que favorece o movimento da inteligência, da vontade e da sensibilidade humana. Então, o que ajuda a fazer boa meditação? Leitura de bons livros, boas conversas e uma recitação refletida das orações vocais. Retiros e novenas também favorecem. E um pensamento sério sobre a fragilidade das coisas terrenas. O mundo de hoje, a forciore com tudo que se difunde pela internet, dá vazão a tudo aquilo que é irrelevante. Então, é uma enxurrada de dados que se contrapõem e se confrontam uns aos outros, deixando a pessoa muitas vezes atordoada, sem saber para onde ir ou o que escolher. Esse afluxo, essa avalanche, essa inflação de informações constitui uma verdadeira poluição mental. Essa sim é a verdadeira poluição, muito mais do que comentam esses ecologistas da Quarta Revolução, quando discorrem a respeito de climas e derivados. A pior das poluições é a poluição mental. A pessoa é invadida por toda espécie de notícias, de dados, referências e tudo mais, e aquilo não passa pelo filtro criterioso do bom senso e da lógica, sobretudo do espírito de fé. O que acontece? Provoca um embotamento do espírito humano, hébétement em francês, ou a pessoa fica hebetada, quer dizer, fica com uma espécie de vida vegetativa que só reage por meio de estímulos e impulsos. Isso impede de fazer a meditação seriamente, porque a meditação é justamente a recusa ao vulgar, banal e boçal. Então, é preciso, assim como o corpo recebe os alimentos, é preciso que a alma receba a nutrição dos bons pensamentos, que levam às boas resoluções e ao movimento contínuo em busca do aperfeiçoar-se, movimento da alma. O alimento da alma é a meditação. É preciso, então, na meditação, repetir a si mesmo os pontos ou pensamentos que mais me influenciaram, que mais deixaram a marca registrada em minha alma. Como fazer isso? É preciso fazer lentamente, sem aflição, sem angústia, sem dilacerações internas, sem escrúpulos doentios. Então, fazer atos de fé após os pensamentos bons que tivemos, isso nos ajuda a gravar na alma aquilo que deve ser fixado. Orações curtas e fervorosas influem muito na ordenação da vida. Depois vem os bons afetos. Não desanimar se os pensamentos não afloram de momento. A vontade é mais importante do que a sensibilidade. Esse ponto é capital. Muitos desistem de meditar, de refletir e considerar as coisas de Deus, porque se apoiam nesse erro. Mas eu estou fazendo isso há tempo e não sinto nada, então não é agradável a Deus. O contrário. Geralmente, as meditações que não trazem a consolação sensível são mais proveitosas, porque a pessoa aprende a esforçar-se, a desenvolver o intelecto, a mover a vontade e a sensibilidade, sem o recurso do conforto espiritual. Muitas vezes a pessoa há casos assim, em que a pessoa procura apenas digamos assim, uma consolação, um apoio da graça para que ela sinta um prazer. Ora, o sentir não é da essência da vida espiritual. Mas quantos santos tiveram visões, revelações? Pois bem, esses santos, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, nós podemos passar a noite aqui comentando isso, são justamente os que mais alertam. Quem procura na oração ou na meditação avisos extraordinários e revelações divinas, esse saiu do rumo, esse desatinou. Porque ele não está procurando a glória de Deus, e sim a satisfação de um gozo pessoal.
Nós podemos repetir os afetos com simplicidade, com confiança e com tranquilidade de alma. Quando não vierem os afetos, basta exprimir os bons desejos que temos, que Deus supre. É preciso, então, desse modo, fazer com que a nossa vontade fique decidida valorosamente para o bem, contra o mal e a favor do bem. Daqui o que se conclui, com base naquilo que a pessoa meditou e que mais ficou vincado em sua alma, aquilo que ela guardou melhor, isso é um fator de perseverança. Quer dizer, nos momentos mais difíceis de cada dia, lembrando-se daquilo, ela tem força para perseverar e buscar sempre o melhor. Convém insistir nas mesmas resoluções até que a pessoa chegue a colocar aquilo plenamente em prática. Mas insistir não é torcer-se, não é? Não tem nada, isso não tem nada de jogo de futebol. A pessoa vai uma arquibancada, grita, esperneia, nada disso. Nada disso, entendeu? Isso não é um clube estudantil em que a pessoa pula e grita. Nada disso. O bem não faz barulho, o barulho não fez bem. São Francisco de Sales diz: não ne commotione domini. Certo? Deus não está no meio da agitação. A resolução específica em favor do bem se faz assim. Mover a vontade é o ato de virtude que nos parece ser atualmente o que mais agrada a Deus. A pessoa, tomando esse hábito, percebe que ela caminha bem numa certa direção e que falta um tanto numa outra linha. Então ela se esforça para vencer esse obstáculo. Quer dizer, procurar aquele aspecto da virtude que ela tem mais dificuldade de praticar. Não nos deixamos levar pelo desalento ou desânimo, quando não se tem vontade de fazer nenhum esforço, e nem pelo escrúpulo. Será que Deus me abandonou porque eu não estou tendo uma consolação interior? Não. Nem escrúpulo e nem relaxamento. Relaxamento eu diria, não tenho vontade de me consagrar a isso. Eu prefiro uma coisa concreta, prática, imediata, utilitária. Não existe um método mágico que me faça santo, não existe. A santidade é um longo e contínuo exercício de paciência. E a paciência começa por aí. A luta contra os nossos defeitos e a compreensão de que a vida inteira nós lutaremos com esses defeitos. E devemos, então, saber amar a própria objeção. Como dizia o padre Tissot, baseado em São Francisco de Sales, a arte de aproveitar-se das próprias faltas. Tenhamos paciência com os nossos defeitos e com os defeitos dos outros. Como se adquire essa paciência? Olhando para o mais alto e lembrando sempre que a misericórdia de Deus é feita para nós, miseráveis. Na medida em que nós estivermos abertos à misericórdia de Deus, fazendo continuamente atos de humildade e de submissão aos desígnios divinos, nessa medida nós progrediremos na vida espiritual. Quais são, por fim, as boas petições que devemos fazer? Os desejos virtuosos que a meditação incutiu em nossas almas. Devemos pedir o aumento da glória de Deus e da salvação das almas. Sempre duas graças principais, o amor de Deus e a perseverança. Converter os que estão em pecado mortal, a fervorar os que se acham em estado de graça. É sempre um acréscimo de mérito para cada um de nós, na medida em que esse movimento, essa súplica é feita em ordem à eternidade. Mais uma vez eu repito, eu acentuo. Repetir a petição não é um sinal de fraqueza, não é um sinal de insegurança, não. Quanto mais repetimos uma oração, mais entendemos o sentido. Por isso que Nosso Senhor disse, é preciso rezar sempre, continuamente e nunca deixar de rezar. Mas isso não é oração maquinal, mecânica e automática. A força de nós rezarmos
e nos esforçarmos para prestar atenção no que dizemos e no que pensamos, porque há uma relação íntima entre oração mental e oração vocal, nessa mesma medida aprenderemos a ter concentração de espírito e a fazer a oração com o devido fervor. Não é imediato. Não é num passe de mágica, não adianta apertar um botão mágico, não existe isso. Não é uma tecla do computador. Isso não é assim, um abrir e piscar de olhos. Por quê? Deus quer o empenho da nossa vontade. Deus quer que a renúncia seja contínua e o esforço aprimorado, constante. Agora, a constância na meditação deve ser assim. Para que ela seja útil, é preciso que a pessoa se habitue. A virtude é um hábito que nos facilita o conhecimento e a prática do bem. Alguém dirá, mas isso me parece insuportável ou impossível. Isso não é uma utopia? Note bem, isso é um artifício do maligno que exagera os problemas para que nós tenhamos preguiça de meditar. Se houvesse uma fortuna a conquistar, é claro que nós envidaríamos qualquer esforço. Entretanto, como os bens eternos não são sensíveis, não são visíveis, a nossa natureza decaída procura de preferência aquilo que lisonjeia os sentidos. Mas a nossa luta precisamente consiste em passar por cima dessa impressão imediata, passar por cima do espírito imaginativo, da impressionabilidade, da mera emoção sensível, para compreender que aqui é o vale de lágrimas que nos prepara para a vida eterna. E na medida em que nós fizermos isso, nós encontraremos gozo nessa terra, o gozo que é possível ter, proporcionado, que a prefigura o prenúncio da felicidade celeste. Prelibaremos os bens eternos. Como é que nós podemos escolher o caminho certo? Sempre ter em vista os bons pensamentos e os bons afetos. Então, a vida intelectual, a vida espiritual, não é nem um intelectualismo vazio e nem uma sensiblerie, quer dizer, um sentimentalismo escachoante e completamente fluido. Não. Há um equilíbrio entre a inteligência, a vontade e a sensibilidade. Nós, nessas análises, nessas meditações, podemos chegar a compreender o que Deus espera de nós e o lado particular da vocação e o chamado de cada um. Mais uma vez, isso não se faz de imediato, isso não se faz num lance, num ímpeto, mas a pessoa vai tomando noção interna daquilo que lhe falta e daquilo que ela tem de bem, daquilo que ela deve tonificar e daquilo que ela deve tolher. A meditação, portanto, é estritamente associada ao exame de consciência. A meditação que redunda em proveito é aquela que faz a pessoa estar na presença de Deus e reconhecer que naquele mesmo momento, esse, hic et nunc, aqui e agora, ela pode ser chamada para ser julgada. Rede rationem tua, presta as tuas contas. Aquela frase que havia antigamente nos cemitérios. Odie mic crastib. Hoje eu morro, a pessoa que faleceu. Amanhã será você. Então, a meditação dos novíssimos do homem, morte, juízo, inferno e paraíso, são a referência exata para que a pessoa tenha o estímulo de meditar, quer dizer, colocar-se na presença de Deus como se aquele fosse o último momento. Quando a pessoa não consegue passar o tempo em meditação, nem mesmo aqueles 15 minutos, que ela faça, dentro do possível, a oração com reflexão, com atenção, sabendo que, mesmo no caso de as orações não serem feitas com as disposições devidas, se ela teve o esforço, Nossa Senhora suprirá e apresentará a Deus esse desejo nosso como sendo algo aceitável, aprazível a Nosso Senhor Jesus Cristo. É mais ou menos como entregar rosas a uma mãe. Se as rosas estão murchas, a mãe não rejeita. O simples contato das rosas com o perfume
e a doçura da mãe transmitem a Deus aquela unção que falta na oração mal feita, involuntariamente mal feita. Para o católico tipo, deve fazer compreender melhor o perigo do pecado venial habitual e os males que a sua falta, o perigo que a recusa em lutar contra esses vícios, quer dizer, a frouxidão, a negligência em combater, acarretam na alma, preparando o caminho para o pecado mortal. E que São Francisco de Sales diz: se nós estivermos cercados por vespas, abelhas, ou por uma profusão de moscas, o que acontece? Pode acontecer que alguma delas nos dê uma picada mais grave. Então, nós devemos afastar aquilo que é venial, porque se nós não fizermos esse combate, nós nos habitaríamos um estado habitual de negligência, uma negligência consentida que predispõe a alma para o pior. A chave de tudo, portanto, é ter alegria na meditação. Alegria na meditação consiste na busca desapaixonada e serena da verdade, que a pessoa faz no sentido de obter recursos lógicos e volitivos, corroborados pela graça, para a prática do bem, e recursos lógicos e volitivos para recusar as solicitações do mal que a pessoa tem durante o dia por efeito do pecado de Adão e Eva. Esse é o sentido. Então, nesse combate, a pessoa que medita seriamente tem os elementos necessários para mover a luta e sair vitorioso. A frase de São Paulo se aplica aqui: que cada um de nós, diante de Deus, no momento final, possa dizer: combati o bom combate, dai-me agora o prêmio da vossa glória.